Bom dia, planeta. Como em todos os sábados, a Gazeta tem a premissa de trazer as nossas autoridades, nossas entidades representativas, para falar daquilo que é mais importante para a nossa vida: ciência, tecnologia, inovação. E hoje eu quero começar parafraseando Paulo Vitor Almeida, que durante a vida do ministro e também durante a abertura de um evento do Sebrae, ao qual o Rainer e também a presidente da CIT se encontravam, que ele falou que Toledo, na verdade, o próprio Biopark e Toledo são juntos provedores de propósitos. Afinal de contas, 9º ano consecutivo, maior produtor do VDP do Paraná. Conquistamos agora a nossa apreciação pública aprovada por todos, a unidade da Embrapa. Fomos e somos reconhecidos como a cidade de Porto Médio melhor para se viver no Brasil. Somos a primeira cidade com indicadores econômicos do Brasil. Somos a 5ª melhor do país para se viver. Também somos a 3ª melhor cidade brasileira em geração de trabalho. E assim, uma série de conquistas. Chegando aos 70 anos, Toledo tem essa carga nas costas, mas é uma carga leve, alegre e feliz para as nossas autoridades e para nossas lideranças. Parafraseando então, que Toledo é o provedor de propósitos, eu quero receber aqui hoje, nesse sábado, o prefeito Beto Luniti, presidente da CIT, Anaide Rosbach, presidente do POD, Rainer Zielasco, e também representando o nosso Biopark. Ali é uma efervescência permanente de trabalhos, de crescimento, de envolvimento. E eu quero ouvir deles, você, grande internauta que está conectado nas redes sociais da Gazeta, interaja, participe. Eu vou começar com quem realmente tem a caneta na mão de Toledo, que é Beto Luniti. Bom dia, seja bem-vindo. Que sábado, hein? Bonito sábado, e um sábado que escolhemos ser felizes. Cumprimentos a você, Eliseu, por esse seu canal de comunicação com a comunidade e, naturalmente, espraiando boas notícias para o Brasil e o mundo. Cumprimentar o Rainer, a Anaide, o Paulo, toda a equipe da Gazeta, especialmente, então, você e o internauta. Tudo isso que você relatou, é importante dizer que começa num marco importante, na decisão daqueles que compraram a Fazenda Britânia, os colonizadores, a colonizadora Maripá. Os primeiros que chegaram em 46, as lutas, esse propósito todo de associar-se, cooperar e de lá para cá, criação da lei do município, implantação dele, comarca e todo esse processo bonito que vivemos. Com os percalços que uma sociedade também tem, os enfrentamentos e as dificuldades. Mas esse tempo que se vive hoje de bons números, então, precisa ser olhado na história e termos gratidão a todos que passaram, sejam de quais setores forem, público, privado, entidades, enfim, lideranças. E naturalmente que isso nos leva e nos imputa cada vez mais responsabilidades. Tu falaste que nós estamos com 70 anos, é verdade, mas nós temos agora que sermos aqueles pioneiros que chegaram em 46, agora para os próximos 70 anos. Então, essas conquistas que são conectadas, e tu falaste de propósito, eu também gosto de usar muito essa palavra, que são diferentes, inclusive, mas podem convergir, levam a esses números. E a gente, então, conquistou muita coisa. Tu falou da primeira, da terceira, da 5ª, da 10ª, os 4,4 bilhões de produção de alimentos. Eu tenho criado um novo falar sobre esta grande produção, porque se tu fala em VBP, nós conhecemos. Passou da fronteira de Cascavel, já começamos a ter dificuldade. Agora, se tu fala que nós somos
o maior produtor de alimentos do Paraná é entendido aqui, na China, nos Estados Unidos, onde quer que seja. Aí você começa numa linguagem muito mais atrativa e positiva. E a Embrapa, como tu disseste, foi uma conquista produzida há muito tempo. Veja só, por que ocorreu o InovaMeet? Porque não é, Paulo? Vocês que são da tecnologia e da inovação e com um propósito extremamente importante de soluções para problemas e avanços para o Brasil. Está aqui o Rainer, que discute lá no POD com os pares, conosco, a NAIDE, na Associação Comercial. A vinda da Embrapa, ela foi uma necessidade que se constituiu a partir da implantação do primeiro InovaMeet. A Embrapa veio, o deputado Sérgio Souza, e eu preciso ressaltar o trabalho fundamental do Sérgio em todo esse processo, nos aproximou da Embrapa e começamos essa tratativa do ponto de vista do mundo da política, da unidade e vontade do setor privado, que convergiram no convencimento daqueles que decidem em trazer coisas para o interior do Brasil. Então, veja, poderia ser provocado a vinda da Embrapa em outro tempo? Poderia. Não houve a mobilidade? Talvez falha? Sim, mas o momento sempre chega. E quando chega, não pode se perder a oportunidade. O evento da InovaMeet foi o grande precursor da vinda da Embrapa. E agora é uma notícia importante. E esse pessoal aqui, que está aqui, além do Éder, além do Dr. Luiz, além do Gafuri, além do Bonaldo, foram testemunhas daquela reunião histórica que todos tiveram a oportunidade de testemunhar, mas muito mais do que isso, solidificar a intenção da Embrapa vir para cá. Então foram testemunhos importantes, fundamentais, que certamente ajudaram a contribuir na decisão da própria Embrapa e dizer o seguinte, que os técnicos que informaram o presidente Moretti estavam corretos. E o Moretti, por sua decisão, que lhe cabe a competência, tomar a decisão de dizer, não, pode dizer que nós vamos ter a Embrapa lá. Eles são testemunhas. Eu perguntei a ele, né, pessoal, presidente, então o senhor está dizendo que nós teremos essa unidade de pesquisa e inovação em Toledo, e naturalmente nós não vamos sair daqui sem pedir a permissão ao senhor se podemos falar isso para a população de Toledo ou não. E houve uma resposta positiva, né? O Paulo não estava, mas ele representa o Dr. Luiz, que foi testemunho lá, dando o ok para a gente anunciar. Então isso é importante, Eliseu. O que tu faz hoje aqui é uma situação histórica de mostrar a capacidade que se tem num território de aglutinar forças. E a minha primeira inserção, tanto demorada, peço desculpas, mas isso também é preciso ressaltar. Nós, pelo governo que estamos fazendo, estamos propondo a harmonização deste território, a partir da fala, da conduta do governo municipal, no seu comportamento de ação, mas também no seu comportamento político e de relação com outros campos ideológicos e partidários. Isso ajuda muito, e é isso que está aqui. É criar ambiente, o território é saudável para o crescimento e a gente tem que ter essa oportunidade, porque a nossa responsabilidade não é conosco, é com os próximos 70 anos. É isso que você pensa, presidente da CIT, Rosbach? Com certeza, Eliseu, bom dia a todos, obrigado pelo convite de estar aqui. A Associação Comercial trabalha sempre muito pelo desenvolvimento da nossa cidade, para trazer novos negócios. Esse escritório da Embrapa, ele faz parte de todo esse ecossistema, que com certeza vai trazer muita coisa para cá. Como o Beto comentou, quando a gente chegou lá em Brasília, né, todos já sabiam muita coisa sobre Toledo. E isso é muito bom, você se sente realmente pertencente a tudo isso que está acontecendo. A gente vendeu muito bem o nosso município para a Embrapa. Os técnicos que vieram para cá ficaram maravilhados com tudo que eles viram. Agora, veja quanto tempo a gente teve que esperar. O Beto também tem razão que talvez não tenha sido pedido antes. E aí a gente tem também que dar os méritos ao Bonaldo, que foi quem iniciou
toda essa tratativa na InovaMeet. A InovaMeet foi uma feira que nasceu um tanto quanto desacreditada, né? As pessoas não apostaram muito as fichas nela. Mas a gente já está agora organizando e preparando a segunda InovaMeet. Porque como também nós somos, de fato, o maior produtor de alimentos do Paraná, a gente precisa mostrar isso, fazer muito mais propaganda disso, mas partir disso para um novo cenário agora também. Nós precisamos aproveitar melhor toda essa produção que nós temos aqui. E a CIT tem que fazer parte, tem que desempenhar esse papel de fomentar todo esse desenvolvimento, né? Nós, junto com o Sindicato Rural, fomos os principais patrocinadores e organizadores da feira. Nós trabalhamos muito mais nos bastidores do que na linha de frente. Aí, novamente, vai se consolidar como essa feira muito mais técnica, né? Não é uma feira que não se propõe, por exemplo, a vender implementos agrícolas. Para isso já tem muita feira no Brasil. Nós queremos trazer assuntos técnicos, temas que venham resolver situações que nós temos hoje por esse grande volume de produção. Então foi sim muito gratificante, né, Rainer, a forma como a gente foi recebido em Brasília. Foi extremamente interessante, né? Lembrou o Dubai quando você e o Bonaldo foram interpelados, nós conhecemos Toledo muito mais do que vocês pensam, foi isso? É mais ou menos assim. E cabe ressaltar que essa unidade da Embrapa que vem para Toledo é uma unidade mista. Ela prescinde também da iniciativa privada. E aí entra o papel do Bioparque, né, Paulo? Sensacional nesse caso, porque é quem vai, depois o Paulo vai falar certamente, mas que é quem vai dar base para essa unidade mista de inovação e pesquisa. A gente precisava da iniciativa privada junto. E ela foi, e ela veio. O seu Luiz estava emocionado lá. E foi muito bacana também ver isso, porque coroa todo o trabalho que ele sempre vem fazendo para esse legado fantástico que ele está deixando para nós aqui, que é o Bioparque. Então, a gente precisa da iniciativa privada junto com a iniciativa pública, e essa unidade mista, ela confirma isso, a necessidade da gente unir forças para isso, né? O técnico Everton, né, que esteve aqui em Toledo, que fez as várias visitas, ele falou muito bem de tudo que ele viu aqui em Toledo, da forma como nós apresentamos os dados para ele sobre o nosso município. As técnicas de peixes, elas disseram para nós em off que assim que abrirem a oportunidade para pesquisadores virem para Toledo, eles têm receio que a unidade onde eles estão fique vazia, de tanto que as pessoas querem vir para Toledo. E tem que ressaltar também que nós temos no Paraná uma única unidade da Embrapa, que é Londrina, que é Embrapa Soja. O que nós estamos trazendo para cá é aves, suínos e peixes. Então são 3 coisas fundamentais aqui na nossa região. Peixe o Paraná é o maior produtor e o segundo colocado fica lá atrás. Então esse pessoal de peixe tem muita coisa para fazer pesquisa, mas também para trazer resultado ainda para o nosso município. Foi sensacional, foi sensacional. Rainer Zelasco, Programa Oeste em Desenvolvimento. Vocês já vêm se reunindo há muito tempo, trabalhando com inovações, tecnologias. E o que o Beto falou aqui nessa questão de unir forças, percebe-se, os mais intencionados, percebe-se que o prefeito está viajando 3, 4, 5 vezes em 2 meses para Brasília junto com vocês. Isso significa representatividade. É o que nós não temos hoje. Se os nossos líderes não fizerem, não acontece esse presente. Rainer, nesse contexto, hoje você como presidente, como é que você enxergou essa conquista e onde está o trabalho que vocês vêm desenvolvendo no POD? Bom dia a todos. Saudar todos os colegas aqui dessa frente de honra, né? Que bom nós estarmos aqui hoje falando de uma coisa tão boa, né? O prefeito Beto Luniti coloca algo muito bom, que é olhar um pouco aqueles que nos antecederam. E eu me lembro daí, prefeito, quando meus pais chegaram aqui, né, em 1960, e a industrial colonizadora e madeireira Rio Paraná, Maripá, ela fez uma colonização quase como uma reforma agrária natural,
com pequenos produtores, isso permitiu então a gente ter esse adensamento populacional no interior de todo aqui o oeste do Paraná e principalmente aqui nessa região de abrangência da Fazenda Britânia, né? Para o Programa Oeste de Desenvolvimento, que faz esse trabalho de conexão de todas as empresas da iniciativa privada, junto com o poder público, com os nossos bioparques e com as universidades, é esse o objetivo, que é tentar desobstruir gargalos para melhorar a capacidade produtiva da região oeste do Paraná. E nós tivemos assim a grata surpresa da Embrapa Suínos e Aves de Concórdia solicitar a filiação dela ao Programa Oeste de Desenvolvimento. Isso foi realizado na Inova Meet, que eu agradeço ao Bonaldo lá, que nós tivemos essa oportunidade, né? Lá representado então pelo Nicolosso, e fizeram essa associação. E dali já as tratativas para trazer também uma unidade aqui para o oeste do Paraná, importantíssima, né? Nós tivemos a oportunidade de falar lá para o presidente da Embrapa, né? O Celso, que o oeste do Paraná, com apenas 11% da população, produz 60% dos suínos aqui da região oeste do Paraná, né? Produz 70% das aves e produz 80% dos peixes. Veja o significativo disso tudo, né? Então, nada mais justo, nada mais pertinente do que trazer uma unidade de inovação e tecnologia. Também tivemos a oportunidade de dizer a ele que o oeste do Paraná recentemente conquistou, né, o prêmio de melhor ecossistema para inovação e tecnologia, aí com a participação do Bioparque, o Paulo que faz isso com grande maestria. Isso atrai mais empresas, atrai mais empresários, porque somos um polo consolidado de inovação e tecnologia. E também fomos declarados pelo Ministério da Agricultura como polo regional de inovação e tecnologia para o agronegócio. Então todos estão de olho nessa grande produção, nesse VBP, que bacana, prefeito. Vamos falar em produção de alimentos, né? Oeste Toledo, grande produtor de alimento, maior no nosso estado do Paraná, e mais do que ninguém merece essa unidade de pesquisa que vai ajudar a desenvolver ainda mais as cadeias produtivas e principalmente também ajudar na parte legislativa para que a gente tenha segurança de continuar progredindo nesse sentido. Então, eu fiquei lá, estávamos juntos com o Dr. Luiz, junto com o Éder, junto com o Bonaldo, fomos inicialmente muito bem recebidos pelo deputado Sérgio Souza, depois nos conduziu para dentro da Embrapa, o presidente da Embrapa e toda a equipe técnica da Embrapa estava lá, já designou quem vai fazer as tratativas. Então foi um momento de emoção, de conquistas, e o oeste do Paraná tem certeza que agora, com mais esse centro de pesquisa, tem condições de caminhar a passos largos, consolidando-se com um grande produtor de alimento, mas também buscando sempre uma melhor competitividade para os nossos produtores. Então, é um momento de alegria, de coroar e de exaltar muitas vezes que isso é um marco de diferenciação para o oeste do Paraná a partir de agora, com a presença da Embrapa aqui no Bioparque de Toledo. Só fazer uma parte aqui, Liz. Eu acho que o Rainer lembrou bem uma frase que a gente usou lá bastante, que eu acho que vale a pena reforçar. A gente merece essa unidade da Embrapa em Toledo. A gente merece. A gente fez todo o nosso trabalho de casa para que agora a gente tivesse esse coroamento aí. Isso aí. Propositalmente, e também até porque é a primeira vez que ele vem na Gazeta, o Paulo ficou por último. Mas a diferença está exatamente na grandeza, na visão, porque no encontro do SEBAE, qual você estava lá, Rainer, no mês retrasado, foi dita uma frase também, aquela frase de que Toledo é um diferencial, né? Mas assim, você também quando voltou de Dubai disse que o que se faz em Toledo realmente é invejável, quando você voltou de lá. E o que a gente está sentindo hoje, Paulo? Então, pela primeira vez na Gazeta, eu quero que você fale, discorra sobre exatamente a situação do Bioparque nesses resultados que Toledo está conquistando. Eu, cidadão, Eliseu, jornalista, já me apaixonei quando li o RIMA, lá no começo da implantação do Bioparque em Toledo. Não li, não vi nenhum até hoje tão completo, aliás, mais complexo do que é exigido pelas leis ambientais.
Foi um dos melhores limas que eu li, porque previa solo, água, enfim. Fauna, flora completa. Completa, a flora principalmente. Me espantou que eu não sabia nem que existia algumas árvores, algumas plantações naquela região do rio ali. Por gentileza, bom dia, seja bem-vindo, Paulo. Bom dia, espero que não seja a única vez também, né? Eliseu, na verdade, eu que já fugi umas 2 vezes, o Eliseu sempre convida. Primeiro de tudo, agradecer por estar na frente desse time aqui que me inspira, né? Desde jovem aqui, né? A Naide é minha presidente também, em consequência o Rainer também, até porque eu também ocupo a posição no associativismo da cadeira da Cassiopar, e o Beto está fazendo um trabalho fantástico como prefeito atualmente aí, é invejável. Eu fui secretário e eu digo isso porque a gente chegou num momento que tem, pelo menos internamente, e não estou nem discutindo o partido, o Beto está muito bem colocado nisso, uma harmonia formal de muitas coisas. E o que acontece aqui é isso, e por coincidência é um momento em que a gente não tem uma representatividade única, né? Mas a harmonia, a condução de propósito faz todo mundo ser nosso representante. Essa é a verdade. E aproveitando que você colocou, Eliseu, dizer que o doutor hoje não está aqui por compromissos familiares, né? Mas o Bioparque ele chegou num momento com uma visão que está conseguindo corroborar com tudo isso. Essa é a verdade, mas é uma construção da sociedade, né? Que eu tenho que voltar a lembrar a história da colonização, mas o que está acontecendo é quase natural com uma influência célere da iniciativa privada. Então, aquilo que você falou assim, mas lá em Dubai, você vai e olha para o mundo e consegue comparar Toledo a outros. Eu não tenho dúvida que no país nós não temos um ambiente como esse. E assim, uma coisa é o Paulo falar, outra coisa é você se certificar. Quando a CNI vem, faz uma pesquisa nacional e fala, vocês são o melhor ecossistema de inovação do Brasil, e você fica na final com Campinas e Curitiba e fica em primeiro, isso é chancela, não é mais o Paulo falando, nem o Bioparque. Eu estou dando uma certeza disso. E isso eu estou falando que é de Foz a Toledo, juntando Cascavel e Medianeira. E a gente consegue dizer isso hoje sem a vaidade de ser bairrista. A Embrapa vai estar em Toledo, dentro do Bioparque, mas ela vai atender a todos. Para a ida lá, nós chamamos Elias para participar, chamamos o Lang para participar, porque a gente entende que existe um impacto muito maior disso tudo. Para que você tenha noção do que é isso também, Eliseu, aí falando do parque tecnológico, que é a minha pauta, mas 10% de todas as empresas do Brasil que ficam em parques tecnológicos estão no Bioparque. No Brasil inteiro nós temos 68 parques tecnológicos, e se você somar todos, 10% de todas essas empresas ficam hoje no Bioparque, que são 125 empresas que já estão lá com o CNPJ lá, colocando ISS, gerando emprego, todo dia fomentando isso. A Embrapa, para nós, sem dúvida alguma, ela se iguala a uma âncora do que foi a Universidade Federal do Paraná, que começa a formar os primeiros alunos agora dia 15 de setembro. Então, por quê? É muito simples, a gente olha a matriz insumo-produto, que é isso que a gente está falando o tempo todo. O maior produtor de proteínas, de cereais, de toda a região. Só que é importante dizer com uma vírgula que não só é isso. Hoje nós temos um adensamento tecnológico altíssimo. Por causa dessas ações, hoje a gente consegue atrair empresas que já conseguem colocar a tecnologias nesses grãos. Então, recentemente a gente já veio conversando, o prefeito sabe disso, DSM, já conversamos com o Jacto, a Volvo está vindo para cá, Bosch começou a se aproximar, então estou falando de 4 marcas que somam o faturamento de todas as indústrias daqui mensalmente e que querem vir para cá. Quando você tem uma atratividade dessa, de novo, não é mais eu duvido, eu acho que não vai dar certo. A gente está falando que está acontecendo. O que isso nos impacta é no dia a dia de ter que ter uma política vanguardista. O prefeito sabe disso, eu bato lá sempre, em bom sentido, né, prefeito? Falando, temos que evoluir. Temos a felicidade de estar com o Bonaldo, que é muito melhor secretário do que eu fui lá, do que outros que passaram. Repete, você foi melhor ou maior?
Os dois. Ele é melhor do que nos dois sentidos. Ele é bem maior, né? Mas que É um trator. É um tratorzinho mesmo, mas que não se abala, porque eu fui um dos que coloquei, falei, Bonaldo, acho que não é bom você ir para Dubai, cara. E depois falei, eu também acho que novamente não vai funcionar, mas agradeço ele nos dois. Quem colocou o Bioparque para falar para o governador em Dubai foi o Bonaldo, a Naide estava junto lá. Quem conseguiu colocar o InovaMeet para funcionar também foi ele. E quando eu digo isso, eu estou estendendo a todos da prefeitura, associação comercial. Então, eu vejo um momento muito bom, é uma janela de oportunidade, nós não podemos perder ela. A verdade é essa, a gente tem que conseguir discutir o que é individual, mas tem que conseguir defender o que é coletivo. Então, a Embrapa vem para somar isso, né? No resumo, para que você tenha noção, hoje, falando do Bioparque, não estou nem falando fora, mas eu recebo 11 a 15 CNPJs por dia querendo se mudar para o Bioparque. Isso de São Paulo a Rio Grande do Sul. Formalmente, preenche um formulário e fala, eu quero ir, deixando CNPJ, número de telefone, e isso não está acontecendo à toa. Acontece porque quando eles pedem o que você tem de benefício, eu puxo lá a lei de dezembro, que foi atualizada do programa de desenvolvimento industrial, de mais empregos, mais negócios. Eu não conheço, e aí quando eu fui no Smart Cities lá em Curitiba, representando também o município, mas principalmente o Bioparque, uma cidade de 150 mil habitantes que tem conselho de inovação, de ciência e tecnologia, conselho de desenvolvimento formalizado, uma lei tão benéfica, com 2% de ISS, que é o mínimo possível, que você pode ter para a área de tecnologia, nós já temos, e que tudo isso está ancorado numa harmonização regional, que eu acho que é o que o Rainer representa. Quando eu falo que existe um pod, você tem que ficar 30 minutos explicando para quem é de fora. E eu estou falando para quem é de fora, para quem é europeu. Nós temos um programa de desenvolvimento e harmonia. E isso tudo começou lá atrás, quando a Associação Comercial foi para a Espanha, na época ainda com o Carolo, entendeu o que acontecia nos Países Baixos e assim por diante, e retornou. Então, dá pra gente ficar algumas horas, né, falando, mas o fato é qual? Hoje nós temos com clareza chancela para ser a melhor região em inovação do país e, de novo, no interior, a única que já ganhou de uma metrópole enquanto região. Nós estávamos na final com Campinas e Curitiba, e eu tenho que aproveitar para falar isso, porque uma hora vai cair, né? Ano que vem cai, a gente tem que brigar de novo, mas ao mesmo tempo tem uma janela de oportunidade fantástica para tudo que está acontecendo. Só se você me permitir. Não é permitir, acontece o seguinte, é bate-papo, é debate. Eu acho que o Paulo falou uma coisa importante para ser compreendida, essa questão da conquista da Embrapa. Ele se reportou à Universidade Federal. Foi um processo semelhante. E eu digo o seguinte, falei inclusive na reunião, a conquista da Embrapa, ela tem a grandeza da conquista de universidade. Então a Embrapa, ela vem exatamente neste flanco, quer dizer, é um primeiro passo que depois vai se construindo os avanços necessários. E que, de fato, o que a gente faz do ponto de vista da harmonização é cada ente entendendo e compreendendo o seu espaço sem ter qualquer sentimento de, vamos usar uma palavra que as pessoas vão entender, de ciúme. Por exemplo, a política está fazendo a sua parte e fazendo bem feita. Temos que é sua obrigação. O Sérgio Souza, que é o grande articulador, e é importante deixar isso bem claro e registrado, como presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, como ex-senador da República, tem entradas em todas as instâncias. E neste propósito, o InovaMeet, que fora idealizado lá bem antigamente, que depois agora se concretiza, também evoluiu para o sucesso dentro da perspectiva do convencimento do Sérgio, como presidente da Frente Parlamentar, entendedor da proposta local, porque conhece o prefeito, sabe o que a gente quer na inovação e tecnologia, tensionou o SEBRAE, a própria Embrapa, outros entes ligados ao governo federal para vir para cá. E naturalmente que isso se constitui no seguinte, quando o Paulo fala de 6 anos já, que 7 praticamente que a universidade está em Toledo,
é exatamente nesse propósito que a Embrapa vai acontecendo. Agora é uma unidade de pesquisa e inovação, suínos e aves, peixes, mas para o futuro, e não muito distante, eu acredito, tudo vai se concretizando para efetivamente uma unidade completa da Embrapa estar em Toledo. E, por outro lado, o município traz, junto com as forças econômicas e tecnológicas e de inovação, e como lá no Bioparque é um território urbano, nós vamos produzir um movimento dentro da prefeitura para que aquele espaço que pertence ao município, que a Embrapa se instale lá. Porque, certamente, nesse universo que se tem também de instalação nos espaços territoriais, o próprio Bioparque não tem que ser sempre o provedor territorial. O município tem que participar disso para também contribuir cada vez mais com tudo aquilo que o Bioparque está fazendo pelas mãos do Paulo e naturalmente pela boa orientação de doutora Carmen e doutor Luiz. Então, assim, é importante que quem nos assiste, quando nós falamos em harmonia, é exatamente isso. Cada ente sabendo o seu papel e sabendo os limites que pode chegar, sem avançar em espaços respeitando a institucionalidade. Assim é que se consolida uma sociedade que compreende o seu papel histórico de momento para apontar para o futuro. Por que eu sempre estou falando em futuro? Porque, de fato, aquilo que nós hoje temos que fazer é exatamente isso. Nós temos uma tensão do surgimento das crianças, dos jovens, dos adolescentes por um mercado de trabalho tecnológico. E nós precisamos fazer isso. Por isso, já falei aqui, todo esse embarque de tecnologias dentro das escolas, que conversamos longamente com o Dr. Luiz, o Paulo, no último sábado, que fizemos uma reunião. Então, assim, o papel do ente público, ou seja, a prefeitura, está sendo cumprido. E quando você fala do nosso secretário de Desenvolvimento, o reconhecimento pelo seu esforço, pela sua aplicação naquilo que se propôs como secretário, por que ele está fazendo isso? Porque existe uma vontade política do governo que se faça. Porque não adianta ter o Bonaldo querendo fazer se o prefeito não deixa. Então, é um conjunto de coisas que acontece. Encerro essa intervenção que fiz. Toda segunda-feira, às 7h30, nós temos reunião com todos os secretários. Tudo é discutido. O governo sabe de tudo o que acontece. Então, essa inter-relação que se tem entre secretários, gabinete, prefeito e vice, produz essa compreensão coletiva dentro do governo, que nenhum ente que está dentro do governo pode ou tem direito de querer ser antagônico a uma proposta tão positiva como essa. Então, por isso a gente se une a essa força privada de compreensão daquilo que é e cumpre rigorosamente o papel do poder público nesse contexto. Zé, É claro que... se tu me permite só uma parte, porque o que o Beto está falando é uma coisa tão importante. Quando nós, prefeito, temos aqui na região oeste uma entidade que organiza todo o setor produtivo, que é o Programa Oeste de Desenvolvimento, que é uma organização territorial, a gente cuida exatamente desse detalhe, né? Cada município tem a sua singularidade e tem os seus problemas próprios. Mas existem os problemas grandes, transversais, que são afetos a todos. E é aí que a gente entra com a ajuda da iniciativa privada, organizando todos isso em câmaras técnicas que trabalham o sistema, né? Tanto que o nosso Iguaçu Vale saiu da Câmara Técnica de Inovação e Tecnologia. Mas, enfim, o objetivo sempre é esse. E aí, quando você tem esse alinhamento com o poder público, veja bem que a assertividade das ações do poder público se torna muito mais efetivas, porque ele atende o anseio do que a população está fazendo através do seu programa, através da Cassiopar, que representa as associações comerciais no Oeste, e o Programa Oeste de Desenvolvimento. Então, essa sincronia que nós estamos vivendo, ela é muito importante. E finalizo também aqui ressaltando
o Dr. Luiz, com toda aquela energia, empolgação, ele estava numa alegria tão grande, contamina. colocando todo Ele o bioparque à disposição, contamina e anima e te dá mais energia para você seguir nessa direção. Então, é um momento realmente onde você tem todos trabalhando no mesmo sentido, e isso só podia resultar em uma coisa: conquista de coisas boas para Toledo e para o Oeste do Paraná, né? Agora é minha vez, mas azar o seu se o seu programa é só de 1 hora. Agora se espera. Você vê que a gente realmente vive um momento de conjunção astral, né? A gente tem o Rainer no pódio, a gente tem o Flávio Furlan na Cassiopar. Tirou a minha linha de raciocínio. Então. Na verdade, assim, a pergunta é exatamente essa, né? Eu queria entrar na questão do Vale do Iguaçu, porque dia 27 agora encerra as discussões do Oeste do Paraná, os trabalhos que vocês estão fazendo, né? Então eu queria que você falasse sobre esse assunto e entrar nesse sentido, né? Que fomos agraciados, temos todos gente da casa aqui, inclusive o pódio na mão do Toledano, né? E a gente espera que ele continue por mais 2 anos, pelo menos, lá, né, Rainer? É isso que eu ia fazer aqui, vinha reforçar. Porque veja como é importante isso. A gente tem um prefeito que está aberto a todas essas iniciativas e que trabalha junto conosco. A gente tem um bioparque que... Eu sou uma entusiasta do bioparque desde quando ele era só uma ideia, né? Desde que a gente vinha, um rascunho lá. Primeira empresa está lá. Primeira empresa a se instalar no bioparque. Eu, como pessoa jurídica fora da CIT. Então... Maxicon já Foi a primeira? Sim. Fomos a primeira empresa. Isso não é só acreditar. Então não é participa. Não é só emoção, é uma coisa muito mais forte, com né? certeza. E só uma parte, né? Quando a gente foi para Brasília com o Dr. Luiz, depois de me cumprimentar, a pergunta que ele fez: Nath, quer dizer então que vocês bateram o recorde de faturamento em junho? Ele já sabia, ele já tinha recebido todo o relatório no mês de junho. Acompanha todas as 126 empresas. Ele já sabia o faturamento todo lá. Sério, eu fiquei de queixo caído. Então, enfim, a gente tem que aproveitar esse momento que a gente tem extremamente favorável. A associação comercial tem se organizado para, por exemplo, para ajudar, para dar recursos para que o CONDET cresça, para que ele faça o papel dele. O CONDET é um conselho municipal, o presidente de honra é o prefeito, a gente tem secretários municipais participando, a gente tem as maiores entidades de educação, grandes empresas participando. A lei de inovação foi uma parceria com a prefeitura, mas saiu de dentro do CONDET e eu me sinto também muito orgulhosa porque foi na minha gestão. O Conselho de Inovação, a gente tem também a participação da Associação Comercial. Então, uma associação comercial que trabalha em parceria institucionalmente com a prefeitura, ela só consegue trazer coisas boas. Nós temos, como o prefeito disse, objetivos comuns. O fato da gente não ter, então, um representante da nossa cidade fez com que a gente precisasse se fortalecer. E há sim que novamente reconhecer o trabalho que o deputado Sérgio Souza tem feito por nossa cidade. Foi fundamental a participação dele para abrir os caminhos para nós em Brasília. Então a gente vive realmente um momento muito bom e que sim, a gente precisa aproveitar essas oportunidades. Falando de conselho, Elisandro, estamos deixando de ser entrevistado. Falando de conselho, foi reativado de uma forma muito importante o Conselho do Desenvolvimento Rural, que começou a estar ativo. O presidente é o João Luiz Nogueira, pessoa muito ligada e estudiosa do setor. Então, quer dizer, é realmente um momento ímpar que a gente está vivendo. Eu diria que em algum instante da história a gente já viveu isso, lá atrás com as indústrias comunitárias, etc., aquele momento lá. E agora é isso que a gente quer. De uma outra situação fundamental, através do próprio POD, ele nos dá a compreensão de que nós, prefeitos da região, pela MOP, temos que compreender essas peculiaridades territoriais de cada município, mas nós precisamos trabalhar na perspectiva do desenvolvimento regional por complementariedade. Eu não posso ser um prefeito egoísta que tem que querer tudo para cá. A sociedade pensa que tem que ser assim. Claro que a gente quer trazer o máximo que pode. Agora, existem momentos em que também, pela vocação de outros municípios, é necessário que este município se desenvolva. Por quê? Porque é um território. São 55 municípios que congregam pela MOP, e se nós estivermos desenvolvidos de forma integral nesse território, nós fortalecemos a economia e transformamos e deixamos pessoas satisfeitas e felizes.
E dentro desse conceito, Paulo já ouviu eu falar isso, você que está nos assistindo talvez pela primeira vez, eu tenho provocado prefeitos da região para não deixar passar o cavalo encilhado com a sua população para formá-la a partir do seu interesse na política educacional do município, os próximos cientistas para os 20, 30, 40 anos. Então, nós prefeitos temos, pelo aspecto institucional nosso da gestão que a gente faz, nós temos que olhar do ponto de vista macro, compreendendo a dinâmica, como disse lá para o presidente da Embrapa. O bioparque não é de Toledo, o bioparque é importante para o Brasil. Ele é do Brasil, não é mais nosso. Mas nós, como território, precisamos aproveitar essa grande oportunidade. Eles fazem a parte deles, o poder público tem que fazer a sua parte. E a gente em Toledo tem buscado fazer. E eu tenho tentado convencer prefeitos da região a fazer também. Deixar Campinas e Curitiba na classificação inferior a Toledo, realmente a coisa é séria. Não é apenas se vangloriar, e que funciona. E quem entra dentro do bioparque já sente que a energia realmente é a inovação, é a tecnologia. As pessoas que estão lá, o ser humano que está lá, o jovem estudando, as reuniões, os encontros, ele cativa até o menos favorecido a se apaixonar, a trabalhar. Bom, prefeito e convidados, a pergunta vai ser genérica nesse sentido. Eu até tinha anotado aqui uma história da etnia Kaô, que ela tinha perdido a produção do seu milho de milhares de anos, e daí a Embrapa recuperou. Então, eu estou pegando essa frase, esse dito antigo, porque a Embrapa vai vir para Toledo. Nós estamos falando de um grão, de um milho. Nós vamos ter 3 bases não é nosso agro: a piscicultura, a suinicultura e a avicultura. Isso, para nós, vai ser tipo esse trabalho de recuperação, ou vamos melhorar o que nós já temos hoje aqui? Posso começar? Claro. Então, assim, ó, eu penso que, naturalmente, tudo aquilo que já existe de tecnologia, de avanços em genética, em manejo, em conforto animal, em pesquisa, tudo está sendo aproveitado e trouxe a esse momento tão importante que o próprio setor dessas 3 áreas tem. Agora, nós podemos, com esse laboratório que temos aqui a céu aberto, construir novas soluções. E eu gostei muito de um depoimento, Paulo, que o Éder deu lá. Ele disse ao presidente da Embrapa: nós somos, e temos a expertise, somos os melhores, e isso é importante a gente dizer, em produção de medicamentos genéricos para humanos. Mas aí a Embrapa indo a Toledo poderá abrir uma porta para nós termos um novo negócio, que é sermos bons, tão bons quanto somos em produzir medicamento para humanos na linha veterinária. Então você veja que esse processo da Embrapa é exatamente esse grão que tu diz, que vai desabrochando e criando elementos importantes. Naturalmente que a gente também, de forma contributiva, e aí foge ao escopo institucional da prefeitura e mais para a iniciativa privada, tensionar, propor, e os próprios técnicos têm essa expertise da pesquisa. Então, assim, eu estou, e não é só nessa questão de genética, é na produção de energia renovável, é no aproveitamento de outros manejos dos biodigestores, é a questão do fertilizante, e a captação de CO2, e vem a espirulina, e aí você tem um mar de opções e oportunidades. Eu vou tentar resumir em 3 grandes fatores, mas eu acho que nós temos que conseguir, a vinda dela nos proporciona soluções para escala, sustentabilidade e inovação, do que se tem e do que está por vir, né? Então a inovação na prática tem que conseguir entregar um valor à ponta, valor financeiro, valor de impacto para mudar a cadeia. Isso está acontecendo, o agro está fazendo isso, mas, de novo, a Embrapa, acho que ela tem
melhor relacionamento de neutralidade entre público e privado que existe das entidades aí, todas que se envolvem no agro. E essa condução que eles já têm, são exímios em fazer, só vai se fortalecer dentro desse terreno fértil que a gente está colocando aí, né? E tem outras somatórias que envolvem tudo isso. Quando entra alguém na nossa região, ela é influenciada pela dança que já está tocando, a verdade é essa. Então vai ter que se relacionar muito mais com o associativismo, vai ter que se relacionar muito mais com as empresas, que a gente sabe lá com o próprio Everton, que isso é importante na oxigenação da própria Embrapa, dos propósitos deles, não é perder a estratégia deles, mas é conseguir conduzir, discutir e dar direcionamento para os próximos passos que eles vão fazer. E aí entra, a gente não fala muito, mas o NAP Oeste também, que é a Política de Desenvolvimento de Inovação, que está acontecendo, que envolve as universidades estaduais, que envolve toda a política do governo de estado, alinhado com o município. De novo, Eliseu, tem que dizer, para você conseguir achar a resposta disso, você tem que ter uma harmonização de desenvolvimento de produtos, de trama legislativa para que aconteça. Não adianta falar nada disso se você não tem, por exemplo, uma lei específica. Daqui a pouco o Beto com a Câmara Legislativa, Poder Executivo e Legislativo vão ter que fazer, porque a gente vai ter daqui a pouco alguns campos experimentais aqui. E se você realmente vai trabalhar com biotecnologia, isso tem que ser um cofre a céu aberto praticamente. E tem que ter todo um cuidado do que tange isso. E a Embrapa sabe fazer isso muito bem, mas é uma coisa que vai tendo que alimentar a vanguarda da outra, né? Mas resumindo, o que eu vejo assim, eles vêm para entender, e eles já conhecem o diagnóstico daqui melhor do que a gente, para dar escalabilidade com sustentabilidade e buscar novas inovações, né? Novas pesquisas a serem aplicadas, que tem muito. Quando a gente fala de biotecnologia, acontece isso que você falou. Eu acabo estando acostumado por estar convivendo lá, mas a biotecnologia ela transcende a espécie, né? Ela pode ser uma hora vegetal, outra hora animal, porque a gente está falando de uma escala pequena, né? E que não é qualquer um que faz. Quando você vai fazer biotecnologia, a gente está falando de milhões de investimento, né? Que é o caso da Prati, que já tem 300 pesquisadores, orçamento de 80 milhões anuais para pesquisa. Não estou falando para fazer medicamento, estou falando para pesquisa. Eu desconheço isso em qualquer outro lugar. Só para fechar na minha fala, a gente tem que lembrar que a Embrapa é a empresa brasileira onde o Bill Gates coloca dinheiro, né? Queremos mais do que isso. É a empresa que ele confia para colocar dinheiro, porque ele fala, eu já vi entrevistas dele falando da Embrapa, então isso mostra a seriedade, isso mostra tudo que a Embrapa conseguiu fazer até hoje. E é isso que foi dito, tem uma série, uma enormidade de possibilidades com relação ao que pode vir em relação a desenvolvimento de biotecnologia, em produtos de muito maior valor agregado para todas essas produções de aves, suínos e peixes. A gente vê aplicação de pele de peixe em humanos para queimaduras e tal. E, nossa, abre uma imensidão de oportunidades e de empresas que virão para Toledo. Gente que vai trabalhar, gente que vem para estudar, isso vai movimentar muito a nossa cidade. Nós seremos realmente um polo de inovação e tecnologia na produção agropecuária, ainda mais do que somos hoje. Isso tudo é fantástico, porque quem ganha com isso é a sociedade mesmo, de fato. Vem coroar todo o objetivo que o Dr. Luiz teve de deixar o seu legado. A gente espera também ver muito disso concretizado, né? São coisas que não são tão fáceis assim de acontecer. Tem toda essa questão da energia também, a gente tem que resolver a questão dos dejetos animais. A nossa produção de suínos só aumenta, isso então precisa de soluções também na outra ponta, mas o cenário é extremamente favorável, é fantástico o que vem por aí. Rainer, eu preciso que você fale sobre o Iguaçu, principalmente que ele está conectado com o POD. E no dia 27 agora termina, acho que é na LAR, né, o fechamento das propostas, das demandas. Né? Isso, como é que vai impactar nesse processo que você já vem discutindo há mais de 2 meses? Esse é um processo da LAR, é um dos exemplos, né, de como você tem dentro do nosso Iguaçu Vale a capacidade
de mostrar aquilo, e esse eu acho que é o grande pulo do gato, é o grande desafio do POD, é você aproximar aqueles que precisam de soluções daqueles que desenvolvem soluções. Então, você está falando aqui em tecnologia, se fecha agora com várias propostas de demandas e as empresas agora oferecendo as soluções para isso. E olha, prefeito, isso é tão interessante que, por exemplo, nós temos dentro da cadeia de máquinas e equipamentos, mais de 30 empresas aqui que produzem máquinas e equipamentos, peças pequenas, e que os grandes empresas que precisam disso não se conversavam. O POD colocou eles na mesma mesa, e eu vou dar um exemplo lá da Fiasul. Nós tínhamos algumas peças que nós importávamos caras, e esse pessoal da máquina e equipamento olhou e falou, mas isso aqui nós conseguimos fazer. E estão fazendo a 1/3 do preço do que eu importava. Então, essa missão de aproximar, né, as empresas tratoras, que a gente chama, aquelas que atraem e precisam de soluções, daqueles que fornecem um ponto fundamental, e é esse sincronismo que o POD se propõe a fazer. E eu queria só dizer da Embrapa, eu como engenheiro agrônomo, desde a minha formação, sempre se falava da Embrapa, Empresa de Pesquisa Agropecuária, né, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. É uma das empresas mais queridas do Brasil, é uma empresa que é uma chancela para nós aqui do Oeste, não tenha dúvida, de maior credibilidade. O Fusquinha Azul, aquela faixa. Aquele era da Emater lá. Emater, da Embrapa também. Embrapa Emater. Então, isso para nós realmente, para o Oeste do Paraná, é uma conquista muito grande. E aquilo que a gente falou, além de tudo que a Naide colocou aqui do desenvolvimento, né? Eu concordo contigo, nós estamos numa conjunção astral assim impressionante. O que é um grande problema? A destinação de dejetos suínos. Mas esses dejetos suínos podem se transformar em energia, em gás carbônico, em biometano, desculpa. Esse biometano, os alemães estão de olho nele para transformar em biocombustível, né? Biocombustível, hidrogênio para transportar para a Alemanha, porque eles estão precisando se tornar independentes lá. Então, é um leque de oportunidade que se abre. E o que você precisa numa hora dessa? Uma empresa de pesquisa para ajudar, direcionar todas essas pesquisas. E nós estamos conseguindo. Então, realmente, gente, eu sempre falo assim, às vezes não conseguimos imaginar o tamanho de uma conquista dessa. O tempo vai dizer, mas com certeza é fantástico. Durante a apresentação da nova empresa, duas situações do município, além dessa conquista. Uma foi assinar um contrato, o prefeito liberou 12 milhões para aplicação no nosso lixo público de Toledo, no nosso aterro sanitário. E a empresa que ganhou a concorrência apresentou lá uma situação de aproveitamento, reaproveitamento com a tecnologia que eles aplicam lá. Então, até isso também poderá ser aproveitado. Prefeito, eu gostaria que você falasse sobre esse assunto. E também sobre a PPP da energia pública, da iluminação pública. São dois outros assuntos que estão ligados diretamente a isso. Né? Conectado. O pensar nosso e o agir está tudo conectado com esse ambiente que estamos vivendo aí. Exatamente. E cada um se conecta. O investimento do aterro era necessário, estamos no limite da antiga célula e tem que ser feito esse investimento, e fora feito, foi uma decisão de governo para fazer esse investimento. Agora, é uma preparação para que a gente possa, evidentemente, criar um ambiente favorável para ter uma nova parceria público-privada na produção de energia e aproveitamento. De uma questão que traz despesa para o município e para o munícipe, o contribuinte, nós queremos reverter isso e colocar dinheiro no bolso das pessoas e do município. Então, assim, vamos preparar. O Ministério Público está ciente que nós estamos trilhando por esse caminho. Até porque já temos uma certa experiência na construção da parceria público-privada da iluminação. Que, importante dizer, de novo, a gente tem que fazer reconhecimentos. Não iniciou no nosso governo, a gente pegou ela num determinado caminho, remodelou e hoje é realidade. Está prestes a ser assinado o contrato. E isso, suprimos todos os instantes de recurso, parece que já está resolvido tudo. E daqui a pouquinho já começa a instalação. Então, a PPP da iluminação vai começar a trazer também a perspectiva de nós
potencializarmos as tratativas de conectividade, de inovação e TI dentro da própria prefeitura, as relações com a população do ponto de vista de vídeo monitoramento, enfim. Então é um ambiente muito intenso de coisas boas que estão acontecendo. Mas é natural que neste meio surjam momentos que precisam de cautela. Por exemplo, a gente vai ter instantes que essa questão da Embrapa vai ter que ter o termo de assinatura de compromissos, etc. Não é? Sim. Paulo, você que tem muita expertise nessa questão, o próprio Rainer e a Naide, que vão gerar dúvidas, desconfianças, mas isso está selado. É importante que o Rainer, que estava lá, a Naide, que estava lá, e os outros também que estavam, testemunharam. A gente via no olhar dos técnicos, inclusive daqueles que participavam de forma virtual, foi uma reunião híbrida, que de fato eles estão ansiosos para vir para cá. Então, é toda uma conexão, Eliseu, que não está fora nenhum detalhe da vida orgânica do município em relação a tudo que se discutiu aqui. Bom, os números de Toledo. Nós até agora o foco foi em Embrapa. Desituei um pouquinho aqui, entrando para a área do lixo, porque realmente é uma energia renovável, aproveitando o gancho da presidente da CIT, do Rainer. Inovação energética é o que está na cabeça de todo cidadão, inclusive do pequeno produtor, do grande produtor. Agora eu preciso saber dos outros números de Toledo. Como é que vocês, cidadãos, representantes e o prefeito, estão vendo esse resultado do VBP, dos números que a Isto É também, a revista, determinou para Toledo, na sua pesquisa com o IDH? Como é que vocês enxergaram, como é que vocês estão vivendo esse momento? Começa aqui então. Quando eu estava na presidência da FACIAP, que eu tinha a oportunidade de percorrer todos os municípios aí do Paraná, eu sempre dizia, aqueles que criticam muito, que falam muito mal da nossa região oeste aqui, mais especificamente Toledo, é porque às vezes não tem oportunidade de viajar para outros lugares, né? Nós somos realmente uma região diferenciada, estamos conquistando números fabulosos, mas a gente também não quer ser uma ilha no oceano, né? Essa tecnologia, essas inovações, isso tem que ser levado de forma a gerar oportunidades para toda a população e transcender nossas fronteiras aqui, né? Então, claro, a gente comemora, está no caminho certo. Eu acho que esse associativismo que nós temos aqui, esse modo cooperativo de trabalhar e o poder público entendendo essa forma e também fazendo parte, então, cada um no seu, dentro da sua atividade, mas trabalhando de forma cooperativa, tem levado o Oeste, a região, e principalmente aqui Toledo, na região agropecuária, a números inimagináveis há algum tempo atrás. Isso é muito importante e isso também traz um retorno muito forte, mas também traz uma responsabilidade muito grande, né? De continuarmos nesse caminho. Por isso que é importante vir a Embrapa para contribuir com a pesquisa, para fazer as coisas mais sustentáveis ainda e gerando cada vez mais perspectiva para aqueles que aqui estão. Então, é um momento de comemoração, um momento também de responsabilidade com o futuro, como o próprio Beto Lunite já colocou aqui, aqueles que trouxeram até aqui, que geraram oportunidade quando desbravaram esse oeste, fizeram a sua parte, e nós temos que fazer a nova parte desse novo ciclo, né, onde entra a inovação e tecnologia, deixando um ambiente mais preparado para aqueles que nos sucederão. E isso, eu não tenho dúvida, está acontecendo, por isso que esse teu programa hoje é um programa histórico, contando um pedaço dessa história que vem consolidando aqui o oeste do Paraná, nessa produção agropecuária, mas também com inovação e tecnologia e preparando um futuro melhor para aqueles que nos sucederão aqui. Naide, eu tenho que aproveitar o gancho, né, porque você falou que o Rainer é cidadão toledano nesse momento dessa conquista. Você é a segunda mulher da CIT, né? Segunda presidente que também está na presidência nesse momento. Então, esses números de Toledo todo, ele representa o que para a presidente e para a cidadã?
A CIT está fazendo 55 anos e eu sou a segunda mulher. É claro que também isso dá visibilidade para outras mulheres, né? Eu também espero que muito mais mulheres se inspiram, servir inclusive de garota propaganda para um programa do Bioparque para a gente conseguir atrair mais mulheres. Mas falando agora sobre os números de Toledo, é claro que isso também é resultado do trabalho da CIT. É esse modelo associativista que é muito forte. A Associação Comercial de Toledo congrega no seu quadro vários empresários agrícolas, vários empresários agropecuários. A gente tem 51% nós compomos 51% da força produtiva do nosso município. Isso também são números invejáveis. Poucas associações comerciais no Brasil tem essa representatividade que a associação comercial tem. Isso também é resultado de um trabalho sério que foi feito pelos presidentes que me antecederam. Eu me inspiro neles, eu disse isso no meu discurso de posse. Eu busco referências no que eles fizeram. É um desafio também a gente fazer essa continuidade. Mas eu tenho certeza que a associação tem cumprido muito bem o seu papel de fomentar o desenvolvimento, de facilitar também esses números sensacionais. Nós temos muito mais um papel de desenvolvimento econômico, não temos tanto esse viés social, mas é claro que a gente também sabe da importância da educação. Nós teremos também agora, daqui a alguns dias, um seminário sobre a empregabilidade. Nós já sentimos nos nossos empresários essa necessidade de profissionais qualificados, eles já se ressentem disso também. E mesmo antes de ser presidente da CIT, eu também já pressionava a prefeitura, inclusive na gestão anterior do Beto, inclusive na campanha anterior do Beto, para essa... levar o aprendizado de tecnologia para as escolas municipais. A gente precisa começar isso na base. Eu vejo isso agora acontecendo e isso é sensacional para o nosso município. Isso é inovador e isso é inspirador. O seu Luiz, com o que ele traz no Bioparque, de inspirar crianças, de levar a encantar as crianças com a ciência, também é outra coisa fundamental para que a gente tenha aqui a retenção desse capital intelectual. A gente ainda é formador de mão de obra para fora, muita gente ainda vai. Muitos deles estão voltando, ainda bem que muitos deles estão voltando para o nosso município. Mas a associação vê isso de uma forma sensacional. É claro que nem tudo é um mar de rosas. A gente falando aqui hoje parece que está tudo muito bem. Não, o comércio passa por uma série de dificuldades. A diminuição do poder aquisitivo da população se reflete em menos vendas. A gente praticamente não teve inverno. O comércio se ressente desse encolhimento de vendas, né? A gente está com uma inflação que também está subindo. Isso não é nada bom. Mas, enfim, a gente também não pode deixar de comemorar o que tem que ser comemorado. E isso é um momento de comemoração, sim. Mas a gente está atento a todo esse movimento. Semana que vem teremos uma reunião na CIT com o pessoal do comércio para falar sobre segurança pública, né, para falar sobre um novo modelo de estacionamento. Então, nós estamos sempre conectados com esses assuntos da gestão pública municipal de forma institucional. Aliás, eu quero aproveitar o gancho sobre a questão da mão de obra técnica, né? Às 13 horas da manhã eu me encontrava no terminal rodoviário de Cascavel e um cidadão veio até a minha pessoa perguntando se Toledo era muito longe para chegar, que ele tinha acabado de chegar de Santa Catarina, de Itajaí. Não, aqui é 50 quilômetros, estou indo para lá daqui a pouco, eu sou de lá, tá? Me apresentei sim. Eu olhei para o senhor e lembrei que o senhor falou sobre a questão de emprego, vim para cá para trabalhar. Eu sou pedreiro, meu filho veio junto, carpinteiro, pedreiro, trabalho com a mão de obra especializada na construção civil. Veja bem, a entrevista foi em novembro do ano passado. Então veja bem como impacta hoje a comunicação, né? E as pessoas vêm porque sabem que nós precisamos de mão de obra técnica. O Dr. Luiz, inclusive, no momento ele disse assim, lá no dia que o ministro da Ciência e Tecnologia estava presente, que hoje a demanda é tão grande que não dá para esperar 4 anos para uma faculdade, para você ser formado. Urge 6 meses, 7 meses no máximo, 4 a 6 a 7 meses. Lógico, depois tu tem teu salário, tu faz a tua faculdade, conclui a tua universidade. E é isso que nós estamos vivendo hoje, prefeito. Sim, eu penso que a gente está num momento de transição do modelo tradicional para o modelo inovador. Por isso, Toledo, além de ser o maior produtor de alimentos do Paraná,
é um espaço territorial de inovação e tecnologia. Inovar é isso, é pensar diferente para melhorar a vida das pessoas. E naturalmente que todo esse processo vivido hoje e também em algum instante por inovações feitas no passado nos levam aos números que você apresentou. Eu estou aqui na frente de um painel que você criou de uma beleza extraordinária, histórica. O grupo holandês quer vender a investir 25 milhões em Toledo. Toledo chega aos 64 anos movido pela força de suas riquezas e tantas outras manchetes que tu tem da época que imprimia o seu jornal. Isso é emocionante, é história. E assim, Eliseu, exatamente os números que aqui estão são espaços de tempo em que as pessoas se moveram. Quando houve a estagnação de ideias, estagnação de lideranças, que ficaram focando no problema e não focaram na solução, Toledo meio que patinou. Aí depois começou-se a olhar diferente, que coisa boa que estamos vivendo. Então, tudo isso é importante que a gente celebre. Agora, eu como prefeito, tenho conversado muito com o nosso time, que quando me reportei, o Rainer reforçou aqui, da responsabilidade com o futuro, é exatamente isso. Agora é o momento de comemoração. Daqui a pouquinho, já não mais, porque temos que propor outras coisas. Mas a gente tem que estar sempre conectado no oferecer o melhor serviço público de educação, de saúde, que temos que avançar, de segurança pública, de conectividade, de interação com as pessoas, de parques, de lazer, porque todo esse processo vivido econômico que o Bioparque faz, a associação comercial, aquilo que é discutido pelo POD e outras tantas instituições, elevam a economia. O poder público tem que estar focado nisso, mas o poder público tem um papel fundamental de produzir tudo isso junto com a iniciativa privada, porque isso repercute em arrecadação e dá ordenamento orçamentário e de aplicação de recursos para tornar pessoas felizes. Então, o objetivo nosso é ser também força motivadora econômica, mas dar oportunidades para as pessoas usufruírem dessa riqueza para elas. É colocar as pessoas ao centro. E, para tanto, tem que ter gente com capacidade de compreensão, de articulação, com sentimento de empatia e gratidão. E, além disso, tem que ter perdão e amor. São coisas que são tão simples e tão subjetivas, mas que estão muito presentes na filosofia do nosso governo. Então, esse instante é um momento de celebração. Mas nós, dentro do núcleo governamental, a gente sabe que o minuto de celebração passa e as coisas precisam acontecer. Então, eu tenho dito o seguinte... Sou testemunha disso que... Vou te cortar, prefeito. Agora eu vou te entrevistar. Permissão concedida. Eu estava fazendo a minha pauta para este sábado. Eu já tinha feito uma pauta com Sábado Alegre de música. Estão inclusive o pessoal, né, numa banda nova de Toledo, aí, mais um grupo também sertanejo. Dá oportunidade para as pessoas, né? E diante da grandeza do acontecimento, diante dos números, eu não poderia me furtar como jornalista de fazer esse programa com vocês. E quando eu pautei, liguei para o vosso assessor de imprensa, de gabinete, ele falou assim: Eliseu, não seria bom só o prefeito falar? Provavelmente isso que você está falando, então que a sinergia tem que existir e dividir exatamente os dividendos, né? Então, parabéns aí nessa situação. Agora, eu quero fazer duas perguntas para a gente encerrar, com já 1h10 já falando. Quero que vocês respondam. Diante desse momento que a gente está vivendo, de efervescência, de ciência, de tecnologia, de crescimento, de positivismo, nós temos que botar os pés na realidade, deixar a emoção um pouco de lado e tratar dos assuntos que a gente precisa ver. E nós temos eleições logo na sequência, no mês de outubro está aí, né? A questão da representatividade é um assunto muito importante para nós. Nós temos que ter foco também nesse sentido. No dia, inclusive, que seus números eu manchetei assim: Toledo é campeão nesse sentido, mas
burro no aspecto da escolha, da não escolha dos candidatos locais ou regionais, porque o Toledo não elege sozinho um deputado, precisa da região, a região não pode ficar sem representação e nós precisamos também, nesse sentido, eleger gente da nossa região, de Toledo e do oeste do Paraná. Diante de toda essa movimentação, eu pergunto para os 4. A possibilidade de instalação, realmente, em Toledo, de um aeroporto de carga e descarga, ponto número 1. Segundo, o nosso entroncamento da Ferroeste. Eu estive participando da audiência pública, a última foi realizada em Cascavel, no mês passado, e lá a gente se inteirou sobre todas as situações. Então, o nosso braço aqui vai depender da união das cooperativas, dos empresários, para que se instale um porto seco em Toledo. Sim ou não? Como é que vocês vejam e podem responder isso aí? Se me permite, Eliseu, falando da ferrovia, né? Nós estamos torcendo muito para que essa ferrovia vá para a licitação e que seja executada. Hoje nós levamos 5 dias para levar uma carga de Cascavel até Paranaguá, e isso pode ser encurtado para 20 horas com um novo traçado. Como também é uma licitação e vai ser uma ferrovia privada, 99 anos. Todos mas é só através da iniciativa privada que se faz o investimento dessa monta. Se nós esperarmos pelo poder público, o Ministério da Infraestrutura não tem recurso, nós vamos ficar esperando eternamente. Eu me preocupo muito em fazer primeiro a linha inteira, Maracaju a Paranaguá, com o ramal para Foz do Iguaçu. Tendo a linha, os terminais, eles têm agora uma nova legislação que, havendo demanda, a iniciativa privada vai fazer. A Coamo, lá em Dourados, já tem o pátio de manobra da ferrovia dentro da indústria dela. Ela vai fazer o terminal para fazer abastecimento. Aqui, se houver demanda, a iniciativa vai fazer. Então, eu me preocupo mais é que saia realmente o ramal principal e depois o resto a gente vai conquistando à medida que há demanda. Não adianta querer fazer algo se não tiver demanda, né? Então, eu vejo assim que está mais próximo de ir para a licitação essa ferrovia. Se ela acontecer, nós teremos aí uma perspectiva. Essa perspectiva, às vezes, não é tão curta assim. Os estudos dizem que se nós começássemos hoje, nós teríamos o trecho Cascavel-Paranaguá pronto em 2030. Para começar a usar. E depois vai para Maracaju, e depois vai para Foz. Então, porque são grandes investimentos. Mas iniciando estarão gerando emprego e já estarão gerando oportunidades. E eu queria dizer assim que nós aqui estamos nessa linha justamente preocupados com alguns temas, né? Alguns gargalos que vão surgindo, né? Então, no dia 21 de julho desse mês, lá no centro de eventos, nós estaremos fazendo o Fórum de Empregabilidade, que é colocar todas as universidades, o Sistema S, o Ministério Público, o Ministério da Ação Social e Cidadania, as empresas que demandam, para a gente tentar achar aonde é que está faltando a peça desse quebra-cabeça de pessoas, porque nós temos aí uma previsão de gerar algo superior a 10 mil vagas de emprego esse ano aqui no oeste do Paraná, e está faltando pessoas. Mas não é também propalar isso a 4 ventos e vir um monte de gente para cá e criar problemas sociais para as cidades. Então isso tem que ser algo muito bem organizado. É um evento mais técnico, que não está preocupado muito com a quantidade de público, mas são pessoas que estão vindo aí. Então vem o presidente da FIEP do Paraná, está vindo para cá. O nosso representante na OIT, Organização Internacional do Trabalho, está vindo para cá, que é o Alexandre Furlan. Está vindo o Melec, que foi o responsável aí pela reforma trabalhista, e outras autoridades, onde juntos a gente vai tentar começar a equacionar esse problema para ter pessoas para atender as demandas, não só as menos qualificadas, mas as mais qualificadas, vindo justamente de encontro disso que foi falado aqui. Será que eu preciso de um curso de 5 anos? Ou talvez nós temos que ter cursos técnicos profissionalizantes de curta duração e que deixam a pessoa preparada para as vagas que estão se abrindo. Então, são gargalos que juntos nós precisamos resolver. Então, a minha contribuição é essa, convidar aqueles que têm interesse nesse tema no dia 21, a partir das 14 horas, lá no Centro de Eventos, discutindo esse tema da empregabilidade, 21 de julho agora, e dizer-lhe que o oeste do Paraná já esteve melhor representado.
Acho que nós precisamos sim nos unir e ter maior representatividade legislativa aqui na nossa região, para que a gente possa então trazer as demandas todas que também precisam da participação, né, do Congresso Nacional. E sempre olhar assim, né? Hoje nós temos as redes sociais, temos as várias formas de analisar o currículo das pessoas, aqueles que efetivamente trabalham, que fazem, que contribuem e que merecem o nosso voto. Então a gente tem que fazer um voto mais consciente para ter representatividade e qualidade aqui para o oeste do Paraná. Presidente da CIT. Vamos lá, Eliseu. A Associação Comercial também tem uma campanha com relação às eleições, onde nós vamos lançar no dia 20, inclusive convido você já para participar lá do lançamento, 7h30 da manhã, com café, justamente sobre essa conscientização com relação à importância do nosso voto, da gente escolher bem, para que a gente preste atenção nisso que o Rainer falou, em quem pode levar as nossas demandas do nosso município. Faz muita falta para a gente não ter um deputado estadual aqui. A gente tem sim visto o esforço da prefeitura com relação a deputado federal para abrir portas. Claro que isso é extremamente importante. O nosso papel é chamar a atenção da população para literalmente votar de forma consciente. A gente sabe que isso é um trabalho longo, não é tão simples assim, porque, de certa forma, a política vem provocando um desinteresse no mais jovem, né? Então, a gente quer chamar a atenção para isso. É uma campanha que vai estar em todos os meios de comunicação aí, para que a gente, de certa forma, também desperdice menos votos. Nós tivemos muito voto branco, nulo, a abstenção está muito grande, e tivemos muito voto nesses candidatos que não tem uma ligação muito forte com a nossa região, com o nosso município. Então é isso. Com relação a essa... Me permita fazer mais uma vez a observação. Foram 361 candidatos que levaram votos de Toledo. Mais de 22 mil votos para fora de Toledo. É isso, é sobre isso. Com relação a essas demandas de ferrovia e rodovia, a gente está junto, por isso que a gente tem essa organização regional novamente com a Cassiopar e com o POD. A gente não vai sozinho para essas questões. Então, nesse caso, é o que o Rainer falou aí, com ferrovia. A gente já fez uma reunião dentro da Associação Comercial há algum tempo atrás sobre essa questão das demandas para um ramal da Ferroeste. E já está comprovado que demanda nós teremos. Então, uma vez que a estrada esteja construída, esse ramal deverá sair de forma bastante rápida, né? 21 e 20, é isso? Isso. Então, dia 22, o Jairo Good, né, que é o segundo secretário de Pesca e Agricultura do Ministério, ele vai estar em Toledo. Ele quer só conceder entrevista no dia 22 para o Eliseu. Então, eu estou forçando a barra que ele me conceda entrevista no dia 23, que é um sábado, né? Para vir aqui, então, para tratar desses assuntos também, de repente dá até para amarrar. Eu estou aguardando a confirmação dele, se é o dia 23 ou 22, mas vai estar em Toledo, de repente dá para levar para uma... Bom, prefeito, você começou falando sobre esse assunto, você vai ser o último a falar agora. Paulo, nesse contexto hoje, vocês, Bioparque, no contexto aeroportuário e ferroviário, eu acho que a gente está inserido na mesma malha, né? Independente de ser Bioparque, a questão é do Oeste. Tanto que dentro do programa Oeste de Desenvolvimento, é uma estratégia logística, né? Assim como a sanidade animal, que a gente se preocupa. Então, eu acho que é um assunto técnico e de sustentabilidade. O Rainer soube dizer isso muito bem. Nós temos que ter esforços para direcionar os políticos, para direcionar o poder público, para dar celeridade a isso, mas que já está demonstrado tecnicamente que isso nos ajudaria para manter, né, porque a preocupação é ser o 10º ano o melhor produtor, o 11º ano o melhor produtor, e a região toda, né, continuar com isso, e a gente sabe que os custos logísticos impactam nisso. E a aeroportuária eu acho que é a mesma situação. Só acho que é um pouquinho mais delicado, porque eu não acredito que nós, e eu digo isso depois de estar na cadeira de secretário também, junto ao aeroporto, temos ainda um estudo tão claro de o que um avião de carga iria nos auxiliar, porque um custo de transporte aéreo é
muito maior do que o transporte ferroviário, né? Ele é imediato, mas ele tem um custo de impacto na cadeia geral. O fato é qual? Eu até vou um pouquinho mais, tá, Eliseu? Tem as questões estratégicas do que já estão sendo tomadas e o POD tem essa responsabilidade de discutir, nos relembrar, mas não podemos perdê-las de vista. Mas a gente tem que lembrar que eu vou mais ainda para o extremo oeste aqui, pegando Assis, Palotina, toda essa micro-região aí. Agora a gente ainda está em discussão de novo com uma licitação aberta do trecho de Bragantina, que são 9 quilômetros que falta asfalto. Então eu costumo ser um pouquinho chato, eu falo, a gente tem que discutir ferrovia, aeroporto, mas está faltando um asfalto ainda, de 9 quilômetros. Eu lembro isso todo porque meu lugar é pé no chão, eu não estou na posição do Rainer estratégica, ele tem que defender aquilo. E eu acho que é isso que a gente tem de harmonia, isso é a demonstração dessa harmonia. Tem as questões pontuais de cada região. Perfeito. E tem as questões estratégicas. Não pode deixar de incentivar a ferrovia, não pode deixar de fazer o estudo de viabilidade de um aeroporto, se necessário, de carga, mas eu estou precisando de asfalto hoje. Também, né, nesse contexto. Então é mais ou menos, e é complexo, não? Eu não estou falando em tom jocoso, eu estou falando de maior frigorífico de suínos, o maior da América Latina de peixes, que passam hoje por uma estrada de chão com caminhão. E eu estou atraindo 120 empresas, 11 por dia, que vão passar por estrada de chão. E que o município nem consegue resolver. E eu sei que o governo do estado está fazendo um esforço gigantesco para isso, eu não estou criticando em nada. Com a Endura ali, em um mês fazia tudo, né, prefeito? E o governo do estado está fazendo esse trabalho, tem que ressaltar, tá? Tanto o Júnior lá, o Ratinho, todo o pessoal de infra, tenho que falar aqui também do Miqueleto colocando todo o esforço, mas é complexo a solução daquilo lá. E eu vou me manter com essa bandeira firme até a gente estar com aquilo resolvido, né? É um asfalto. Também queremos, né, Raio? Também queremos isso aí, precisamos, e eu acho que esse é meu papel. Ratinho Júnior, você está sendo cobrado ao vivo, então não tem costa de leve. E é complexo, vem de várias gestões, né? Todos antes aí do prefeito aqui, o Lúcio, o Schiavinato, eu lembro, são 30 anos, se eu não me recordo, já da primeira tentativa, né, disso. Então, eu sou favorável à ferrovia, sou favorável ao aeroporto, eu sou favorável a todas as discussões logísticas. Foi feita lá. Exatamente. Eu sou favorável a todas as discussões logísticas, mas a gente tem pontos, tem que continuar avançando, precisa, e tem outros que estão sangrando, que eu tenho que resolver, né, enquanto realidade. Pércio Cardoso, um abraço a todos, obrigado por estar conosco. Paulo Leonardo também, ó, mandando um abraço. Marcelo Sejo, parabéns aí pela conquista da Embrapa. Leonel João Vitorello, parabéns a todos os envolvidos na conquista. Lauro Ferreira Filho, um abraço, Lauro. Adilson Velho, uma turma que está assistindo. Prefeito, você vai falar por último agora. Você abriu o programa, falou bem à vontade. E agora você tem que encerrar esses dois temas para nós chegarmos a um ponto final, porque a gauchada não, o gaúcho não veio, o gaúcho falhou hoje. Então veio a dupla sertaneja e a banda. Então daqui a pouco eles vão estar direto. São temas de fundamental importância para a vida das pessoas, tanto no aspecto econômico quanto social. Veja, aqui nessa última colocação em todo esse programa, perpassou vontade de desejos, sonhos e realizações, e coisas a fazer. Que, efetivamente, nessa construção que o país que escolheu a democracia e que ela é por representatividade, tanto nos aspectos executivos quanto legislativos, a gente precisa compreender que toda solução que se quer na iniciativa privada passa pelos executivos e pelos legislativos. Nada, absolutamente nada, se faz sem a política. Agora, existem aqueles que fazem a política de interesses, existem aqueles que fazem a política do coletivo, da transformação e do avanço. Vou iniciar sobre as questões da representatividade. Esta eleição é a eleição de grandes desafios para o eleitor local. Nós, do mundo da política, vamos ter que conversar bem, comunicar-se bem e dizer ao eleitor local:
O que é que você quer para a sua vida? Quem é que você quer como representante? Quais são aqueles atores que se colocam, que estão conhecedores deste momento tão importante e harmônico que estamos vivendo, que precisa ser potencializado? Então, a compreensão do eleitor perpassa da capacidade nossa de comunicar-se. Então, nós precisamos, sim, deverasmente, sim, de uma representação na Assembleia Legislativa de Toledo, sim. E compreensiva desse momento que estamos vivendo, que é fundamental. A questão da representação federal, que é uma instância maior e que tem conexão daí com todo o escopo territorial. Veja, quando nós temos gente que atua apenas no Congresso Nacional como despachante de emendinha, é um modelo. Agora, quando você tem gente que compreende a dinâmica do momento que a gente vive, que, do ponto de vista macro, atua de uma forma consistente, transformadora e estruturante para o futuro, é uma compreensão diferente. Por quê? As emendas estão à disposição de todos os parlamentares. O que nós precisamos a nível federal, de representação, é gente que compreenda a região, que viveu na região, que entenda a dinâmica socioeconômica e que abra portas, desculpe, como o deputado Sérgio Souza fez em tantas coisas, especialmente nessa conquista da Embrapa. Então, a representação federal, ela precisa ter essa compreensão do eleitor, dizer, quem de fato tem presença efetiva e marcante no Congresso Nacional, que abre porta da Presidência da República, que abre porta do diretor da indústria aqui, macolado da universidade, etc. Então, para refletir. Por outro lado, as questões dos modais de transporte. Aeroviário. Todos nós no Brasil, onde queremos estar, queremos um aeroporto para voos comerciais e executivos e queremos sempre ter ao nosso lado aquilo que tu deseja e que eu desejo, que é um aeroporto de carga. Eu acho que esse é um processo que a gente está perseguindo e ia levar e acontecer. Só que é reportar-se a 27 de março de 46, aqueles que chegaram, que construíram, e nós estamos aqui exatamente para aqueles que farão no seu tempo futuro. Porque não adianta a gente se iludir. Aqui nós estamos, quando tu fala daqueles 9 quilômetros que eu quero me reportar, é exatamente isso. Colocar o pé no chão, mas pensar que tem que ter. E trabalhar e criar ambiente para aqueles que daqui a uma década, 2, 3, talvez, tenham esse ambiente para trazer isso. Modal ferroviário. Importantíssimo. Discutiu-se isso durante muitos anos, nada no papel, o governador Ratinho assumiu. Esse menino me conquistou, não estive com ele na eleição. Não estive com ele na eleição. Meu candidato era outro, fui candidato a deputado, defendi as cores do meu partido, fizemos uma excelente votação, fui mais votado, hoje sou prefeito e compreendedor do momento do nosso governador. O menino arrojado, tem o viés de apoiamento do aspecto econômico, de inovação, de tecnologia e de estruturação de modais. Assumiu para si, chamou para ele a responsabilidade, fez os estudos e levantamento de todo esse trecho de Maracaju até o Paranaguá, com esses ramais, etc., Santa Catarina, inclusive, e com possibilidade futura, se o Rio Grande do Sul desejar, Foz do Iguaçu e tal. Está fazendo agora, estamos em consulta pública. Foi aberto a consulta pública para que nós nos manifestemos sobre, talvez, modelo, alguma sugestão, alteração de processo, etc. É importante dizer, o Rainer está coberto de razão. Rainer, eu vou roubar essa tua fala a partir de agora. Me permita. Eu acho que o Rainer foi preciso. A linha tem que sair. Os modais, os multimodais, os Porto Seco, como querem chamar, vão acontecer nesse trajeto. Nós não temos a menor dúvida que Toledo está nesse radar. Agora, o que é que nós temos que fazer como poder público, como agentes políticos? Construir um ambiente favorável,
discutir junto com a iniciativa privada, mostrar a quem de fato for o vencedor desta licitação e dizer a ele: escuta, você não gosta de dinheiro? Aqui tem à disposição para você ganhar. Dá para fazer. Por isso. Não tem dúvida que nós vamos ter, mas no tempo certo. Então, são essas questões. Por outro lado, a questão específica dos 9 quilômetros do Bioparque Abragantina. Está assinado, assumiu o compromisso o governador, vai sair essa obra que é de vital importância nesse trecho. Então, Eliseu, assim, veja como é que são as coisas importantíssimas. O Paulo aqui, com esse gigantismo todo do Bioparque, tem um problema que, em tese, em relação a toda essa grandeza do Bioparque, seria um pedacinho, mas incomoda. E quando você fala o Paulo falou, alguém falou aqui, que o mundo da política precisa ouvir, é exatamente isso que tem que acontecer. Essa compreensão de que quando o setor privado fala, ou quando o cidadão fala, o cara que está dentro e exercendo a função não pode levar esta fala como um tensionamento ou crítica. Tem que levar e compreender a dinâmica do pedido, porque ele é legítimo, justo e precisa ser feito. Então eu encerro dizendo o seguinte: hoje a Gazeta de Toledo fez um programa histórico, isso aqui vai ficar para os anais da história da Gazeta, mas não só, para o universo de pesquisas, para futuros políticos, para compreender a dinâmica que a gente dá num tempo em que quer se viver articulado, harmônico, vírgula, respeitando a institucionalidade de cada ente aqui presente. Então eu estou muito contente com isso. Tenho buscado, não só eu, mas o meu vice-prefeito, os nossos secretários, todos, trabalharmos na perspectiva uníssona, em consonância com todos os setores da sociedade. Aqui está o mundo da economia, que gera todo esse suporte de investimento para as políticas sociais. Nós temos clareza que dentro dessa perspectiva harmônica vem a prosperidade, vem a satisfação e a felicidade, e que, de fato, a mantra do nosso governo, que a economia está a serviço da vida, está representada aqui. Então, me emocionei lá naquele dia da Embrapa, né? Verdade. A gente já é meio emotivo por natureza. Eu recebi o sinal da transmissão do prefeito no meu celular e ele realmente estava com a voz embargada. Ele chorar na mesa. Mas, assim, eu acho que eu e o seu Luiz estávamos tão ligados num momento muito importante. Então a gente se coloca no lugar do prefeito porque não é fácil. Geralmente 99,99% são críticas. Né? Quando dá uma conquista assim, realmente aflora aquilo que está acumulado há tempos. Né? Então a situação não é só do prefeito. Temos que comemorar. Temos que comemorar. E encerro dizendo 9h43. Obrigado. Nós temos ligado aqui, porque o papo estava tão bom que foi assim, prefeito. Desculpa aí. Maravilha. É histórico esse teu programa aqui. Muito obrigado. Olha. Mostra o painel ali para o pessoal falar. Gira a câmera para lá. Não, mas só para eles entenderem o que nós temos aqui. Isso aqui é histórico. Eu quero agradecer aqui, já agradecer antes também. Quero agradecer aqui o Peninha, que o Peninha, já falei antes, tem uma manchete, a ideia que você deu de juntar esse povo aqui. Tá? Aliás, chamou o pessoal já para vir para cá, essas manchetes que a colagem que a dona Mari fez, quando ela está nervosa, ela fica birrenta comigo e ela vem inventar. Então, mas aí a gente escolheu as manchetes para colocar aí. Aí tá bom. Isso aí, Mário. Inclusive, obrigado, gente. Obrigado, prefeito, por ter vindo. Obrigado, Paulo Vitor Almeida, por ter vindo. Satisfação. Anaide, mais uma vez, te agradeço. E os números de Toledo não param de ser emocionantes. Veja bem, responsável pela CVBP em Toledo, a maioria são pequenos produtores, né? Mas são 1.064 os números atualizados em Toledo, que tem ali essa produção da VBP. 1.064, dos 6.647 propriedades de Toledo. Os números de Toledo realmente se desengrandecem.
e nos deixa um coração desse tamanho, assim, de felicidade. E viva Toledo! 70 anos! Legal. Bom,